nós teremos o retorno das lives aqui no meu canal no Instagram. E nada melhor do que convidar uma pessoa mais do que especial como o Edu Neves, que é o presidente do Reclame Aqui. Por que tão especial? Porque eu conheço essa empresa, eu estou trabalhando, estou desenvolvendo um trabalho com eles e a cada dia eu me desperto e fico extremamente feliz de saber que nós estamos evoluindo cada vez mais por conta do jeito, do estilo da empresa ser e da liderança em si. Por que a da liderança? Porque a liderança é uma liderança muito alinhada com todos os processos, com toda a forma de enxergar e de trabalhar, não só a questão de negócios, mas também o jeito de lidar com as pessoas. E eles conseguem e sabem, praticam e fazem efetivamente tudo da forma como deve ser vista como uma organização viva. Como, por exemplo, eles não enxergam, o Reclame Aqui não enxerga uma empresa como algo em uma caixinha, mas sim como um sistema vivo. E vocês vão entender o porquê que esta empresa age tão, como eu estou dizendo para vocês. Eu estou chamando aqui o Edu Neves, como eu disse, que é o presidente do Reclame Aqui. Ele está entrando aqui comigo e nós vamos começar o nosso bate-papo. Olá, Edu, que prazer ter você aqui comigo para esse bate-papo tão gostoso que nós teremos aí nessa 1 hora. Seja bem-vindo. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui com você, para a gente falar um pouquinho de gente, né? A gente fala de organização, a gente está falando de gente. Trocar um pouco de informação também com as pessoas que vão poder estar conosco aí. Essa semana a gente estava conversando sobre o jeito que as organizações têm lidado com as pessoas, têm lidado com o jeito que elas se organizam, e até vou compartilhar aqui com vocês o que eu e Edu, deixa eu ver se eu consigo, bom, acho que eu não vou conseguir inverter a câmera, vou sim. Eu e Edu estávamos falando outro dia, essa semana, eu acho que vocês estão vendo. As empresas antes, elas estavam nessa lógica, nas empresas de primeiro nível, essa lógica de ontem, que são as caixinhas, colocando as pessoas todas em caixinha. E nós falamos sobre a lógica da vida, ou seja, as empresas como uma organização viva. E aí eu falei assim, Edu, vamos bater um papo sobre como liderar com propósito, porque eu estava... Para todas as pessoas que eu falo, Edu, eu digo assim, olha, eu nunca vi uma diretoria tão alinhada sobre pessoas, tão alinhada sobre como pensar a respeito da empresa. E eu realmente eu nunca vi uma diretoria escrever um propósito em 10 minutos. Você lembra quando a gente escreveu o propósito em 10 minutos? E aí eu queria escutar um pouco sobre essa trajetória, sobre como que vocês alinham, conseguem ter isso tão facilmente nas mãos. Ontem, por uma coincidência, aqui dentro do processo, vou usar essa figura porque eu acho que através da nossa história eu vou tentar explicar por que a gente funciona assim, né? E ontem, toda vez, a cada 15 dias, tem uma reunião que eu faço com todos que estão chegando na empresa, né? Eles passaram por todo o processo de onboarding na companhia, e aí depois está todo mundo já pronto para ir para as suas áreas e começar suas atividades, eu faço ali 1 hora e pouquinho de bate-papo para conhecer todo mundo, também dar um pouco de acesso direto a mim, a gente horizontalizar bastante essa
essa visão de relação, mas também para contar um pouco da nossa história, para que as pessoas entendam por que a companhia é assim, por que que o Reclame Aqui é assim, e por que que quando a gente se alinha por propósito fica tão mais fácil, né? Então, que a gente começou assim, né? A gente é um grupo de fundadores que se reuniu em torno de um ideal, né? Então, o Reclame Aqui surgiu lá há mais de 20 anos com o Maurício em torno de um ideal, né? Que era essa dar voz ao consumidor, não é só dar voz para que o consumidor resolva o problema e fim, é equilibrar o sistema econômico, né? Quando você coloca poder na mão do consumidor, que é de onde vem o dinheiro que vai ser distribuído através de toda a economia, vem desse consumo, né? Você coloca ele no jogo econômico. Então, isso tem uma visão de cidadania, tem uma visão de humanidade. E como a gente é um sistema reputacional, para nós a questão ética sempre foi uma questão muito forte, porque se a gente não tiver credibilidade, toda a informação que a gente fornece não tem credibilidade, porque a gente não constrói informação, a gente organiza informação de terceiros, né? Então, de consumidores, de empresas, avaliações. E quando a gente se juntou em torno desse projeto, que a gente não tinha a menor ideia do que ia ser enquanto produto comercial ou soluções, a gente transpôs para a empresa os nossos anseios pessoais. Né? Esse propósito, a gente falava, qual que é a missão da empresa? No começo, a gente vai mudar o mundo para melhor. Era mesmo, é daí que a gente começou. Então, a gente começou com esses fundamentos simples de que realmente as empresas são feitas por pessoas e são construídas por pessoas. Então, se tem organizações ruins, são porque tem pessoas construindo organizações ruins. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Pois é, mas aí você pega o que você tem de mais precioso na sua vida, que é o seu tempo, porque as pessoas não vendem o tempo para a empresa, né? Você dedica seu tempo. Ah, mas eu recebo meu salário. Tá bom, você está vendendo uma parte da sua vida. E o que no final o trabalho que você executou nessa empresa resultou para o mundo? Então, adianta você trabalhar numa empresa que destrói o planeta e depois rezar aos domingos? É bem isso para nós. Essas coisas nunca tiveram coerência na vida da gente. Então, não é uma coisa que a gente precisou pesquisar. E a gente fez o contrário. A gente ficou tentando e lutando para construir uma empresa que não distorcesse os nossos ideais, a forma que a gente vê o mundo. Então, todo esse conceito de organização viva, todo esse conceito de propósito, toda essa velocidade de alinhamento que às vezes a gente consegue, as coisas não são tão mágicas assim, né? Era a minha outra pergunta, depois que vinha na sequência. Porque também quando as coisas são orgânicas e trazem crenças e desejos, elas também têm mais atritos, os atritos são mais intensos, né? Quando as coisas desalinham. Mas, então, assim, essa visão de por que em 10 minutos a gente conseguiu escrever um propósito? Porque, na verdade, esse propósito estava ali, a gente só precisou traduzir ele, e depois de um dia juntos foi fácil colocar isso numa frase. Se a gente tivesse que, naquele momento, pensar em reconstruir o que a gente vai fazer como uma missão só da companhia, que descolasse do que nós somos individualmente, a gente talvez passasse 1 mês, 2 meses, 3 meses, com muitas consultorias e não conseguiria chegar numa frase, né? Então, acho que a nossa história construiu uma empresa onde esse propósito forte de querer construir coisas positivas é que nos une. Então, e quando as pessoas chegam, é isso que eu falo para elas. Eu quero que as pessoas que acordam de manhã, sejam exatamente as mesmas que vão trabalhar o dia todo, exatamente as mesmas que vão se desconectar, né, no home office, e vão depois ter o seu final de dias ali, de dia com a sua família, com seus amigos, etc. Que você não precisa vestir personas diferentes. Esse, para mim, é o primeiro alinhamento, que se não conseguir ser feito, o resto todo vai ser mais difícil e mais custoso sempre. Lá as pessoas são pessoas, ou seja, não vou colocar uma máscara para fingir que eu estou bem na frente do Edu e fica por isso mesmo, né? Ai, meu presidente, eu tenho que vestir a roupinha XPTO, entrar na frente dele
e me comportar da maneira X, porque senão ele vai me carimbar. Isso acontece em algum momento lá, Edu? Assim, existem Então, pessoas com esse perfil ainda que não estão adaptadas, que vêm do mundo que a gente conhece, desse mundo corporativo mais de várias faces, né? eu Existe acho isso que ainda? Acontece? a gente procura que elas não entrem aqui. O nosso processo de seleção e onboarding, pessoas que têm uma visão um pouco dura desse mundo corporativo, elas nos acham infantis. Elas nos acham meio lunáticos, elas acham que essa empresa não vai dar em nada, elas normalmente abandonam o processo, né? Às vezes não dá certo, né? A gente não vai falar que todo mundo que entra aqui fica por muito tempo, a maioria fica sim. A gente tem um turnover praticamente desprezível, assim, e quando temos, a gente tem muita gente que sai para melhor, né? Mas existe desajuste, a empresa também muda, né? Os desafios mudam e as pessoas têm as suas vidas, a sua forma de pensar e às vezes as coisas não se alinham, elas se desalinham e dão errado. Mas não é a regra geral, não. Outro dia eu estava num grupo de mentores, eu participo dessa comunidade e tal, e aí um deles falou assim, olha, geralmente presidente é assim, um cara mais duro, objetivo, racional, não sei o que, eu levantei meu dedo assim, né? E falei, então, eu conheço um cara um pouquinho diferente disso que você está falando, né? E graças a Deus, nós temos uma troca muito legal e está sempre aberto para escutar e aberto para buscar novas ideias e discutir isso. Você acha que a posição de presidente, mesmo tendo esse seu perfil, ele é um pouco solitário às vezes ou não? Eu acho que é bastante. É, Assim, essa questão da liderança, né? Eu acho que ela tem degraus também. Eu acho que tem outras pessoas aqui que, entre aspas, estão abaixo em outras funções e que também se sentem ali em alguns momentos. É porque eu acho que o aspecto da liderança. Então, eu vou voltar, acho que no primeiro ponto. Assim, eu acho que dá para tá. gente dá para ser assertivo, dá para ser focado, dá para querer ter velocidade, dá para querer ter performance sem perder a humanidade, porque uma coisa, para mim, não é conflitante com a outra. É como se você dissesse assim, para você ser efetivo, você tem que ser mal educado, porque aí você vai mostrar força. Isso são máximas que as pessoas carregam durante a vida e acham que as coisas são assim, né? E às vezes é muito difícil, às vezes pessoas que são muito duras no trato não têm a dureza necessária nos momentos de crise, de repente, para segurar coisas muito complexas. Porque às vezes você segura crises pela vulnerabilidade, né? E não pela energia, pela força. Então eu acho que essa questão da inteligência emocional, esse amadurecimento que a gente tem que procurar sempre em liderança, é que é a força, né? Esse centro e essa tentativa de estabilidade dentro das situações, né? E então eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Com relação à sensação de solidão, eu falo muito isso aqui, né? Falo aqui para o Ricardo Miragaia, que está sempre perto de mim, que é meu CFO aqui. Eu falo para ele, puta, às vezes a gente se sente sozinho. Eu verbalizei isso no grupo, né, de diretoria. Nossa, de vez em quando eu me sinto sozinho. E eu verbalizo isso sem problema, porque tem algumas decisões que você vai ter que tomar e que você vai ser responsável. Esquece, isso aí é parte da questão de liderança. Agora, quando você tem uma gestão mais colaborativa, você troca mais com as pessoas, você tende a ficar com uma porção muito menor disso. Vão ser muito menos coisas que você vai fazer isso, vai fazer sozinho, né? Então, acho que isso não tem a ver com o nível da liderança, tem a ver com o aspecto, porque também você tem sua intuição, você tem sua criatividade, você também está liderando por influência, então você tem a responsabilidade de estar influenciando, né? É uma coisa, por exemplo, que os influencers de rede social devem ter consciência, eles estão influenciando pessoas.
Você está influenciando a vida de pessoas. Então aqui você está influenciando ações dentro da companhia. Se você estiver dando a direção errada e não tiver com as suas escutas abertas para entender que as coisas estão erradas, a hora que as coisas derem errado, a responsabilidade maior vai ser sua mesmo, né? E realmente, a hora que o sucesso vier, você vai ter que dividir. Então, acho que isso aí, quem não vai conseguir lidar com isso, é melhor não escolher esse caminho de se desenvolver como um líder, né? Quando a gente fala de propósito, né? Eu não sei se dá para ler aí, o poder do propósito, propósito como prática, propósito como caminho, propósito como senso de direção. Como que o Reclame Aqui utiliza o propósito no seu dia a dia, já que ele foi montado a partir daí? E é uma coisa interessante, né? A gente falar de solidão na liderança e, ao mesmo tempo, de envolvimento, trazer as pessoas para conversar, em diálogo, e falar de propósito, esse propósito compartilhado, junto, trocado. Como que a gente traduz tudo isso de forma prática e em ações? Porque eu acho que o compartilhar é o antídoto do isolamento, né? Então, ele nunca vai ser eliminado completamente, mas eu acho que ele é o antídoto. Aqui a nossa cultura foi traduzida em 10 mandamentos, que a gente usa como mantras assim. Então, as empresas são feitas por pessoas, isso é o primeiro. O último é todos têm que dizer que a gente é foda, né? Então, no final de tudo que a gente executar, a gente tem que estar fazendo algo muito incrível sempre, assim, como empresa, né? A gente tem que estar se desafiando sempre como ser humano, né? E não é só no sentido do sucesso financeiro, não é só é assim, é ter a coragem de enfrentar e gerar mudança. A gente também tem coisas como tudo que a gente faz tem que ser bom para nós, para o consumidor e para a empresa. Então, esse senso de equilíbrio e de ganha, ganha, ganha tem que ser uma realidade. Então, ninguém pode pensar num produto que não seja assim, ninguém pode ter um serviço que não seja assim, ninguém pode ter uma atitude com um cliente ou com um consumidor ou com uma empresa que seja assim, com um colega de trabalho. Então, a gente criou está lá na página do Reclame Aqui, lá no Institucional, tem esses 10 mandamentos, tem uns engraçados, tipo o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, as coisas têm que ser feitas com igualdade, não é? Porque isso serve em muitos aspectos, serve desde como você trata uma empresa ou outra, um consumidor ou outro, um colega ou outro, um líder ou um liderado, né? Então, a gente foi coletando essas coisas que a gente sempre repetiu na mesa de trabalho, na mesa de bar, e fomos colocando e colocamos isso tudo dentro desses quadrinhos que orientam a gente. Então a gente tem uma cultura viva, né? A gente se questiona a toda atitude, não interessa muito bem do que a gente está falando. Se a gente está falando de coordenar uma reforma no prédio, ou de criar um produto, ou de atender um cliente, ou de lidar com um colaborador, ou com uma liderança, ou na hora de bolar um plano, os aspectos da liderança que a gente está desenvolvendo constantemente, tem que carregar esses valores. A gente se questiona muito isso, né? Então, acho que se você não tiver uma referência viva, fácil, dessa visão ética, desses sonhos também, né? Porque a gente mistura nesses mandamentos a provocação da ousadia, o equilíbrio da ética, os princípios de gratidão, tudo isso está lá listado assim, de uma forma também um pouco divertida, fácil de ser lembrada, do que você ter um manual de 150 páginas sobre compliance e comportamento e etc., né? Que isso fica muito difícil das pessoas absorverem. Então, acho que essa linguagem de endomarketing também ela é muito importante para fazer disso vivo, né? Uma coisa viva. Você já percebeu em alguma situação onde o propósito foi colocado à prova, assim, vocês foram testados no limite com relação ao propósito?
Olha, tem várias, mas assim, no começo, né, quando eu cheguei aqui, eu cheguei há 13 anos, eu reclamei que é um projeto de 20, né? Então, 22 anos. O Maurício carregou como um projeto pessoal durante 9, até que eu me juntei e outras pessoas e se transformou numa empresa. Mas nos primeiros anos, a gente não tinha produto ainda. A gente pensava como um Twitter, vamos crescer, vamos ser relevante, depois a gente cria os produtos. E a gente trabalhou o primeiro ano e meio com dinheiro do bolso e falamos, bom, agora a gente tem que achar um investidor. E na época ninguém conseguia acreditar muito que um site de reclamação podia ser um negócio que poderia ser lucrativo, que poderia ter sucesso, achava que a gente ia acabar sendo processado e ia acabar todo mundo preso. E a gente teve várias, e assim, a gente com o dinheiro acabando, teve vários momentos, eu estou falando isso porque é bem concreto, assim, né? E a gente teve propostas de investimento que torceriam um pouco a missão da companhia. Então, ó, vocês têm que se transformar num sistema de solução de conflito judicial somente, vamos parar de publicar reclamação porque as empresas não vão gostar, mas aí, se a gente parar de publicar, elas vão gostar da gente, vai ficar mais fácil de vender as soluções, coisas assim. Cada um vinha com uma ideia e a gente falava, não, cara, o propósito da empresa está claro, o modelo está aí, presente, está funcionando, só cresce, a gente acredita. E toda essa questão de se a informação está pública, etc., isso vai fazer pouca diferença num futuro próximo de redes sociais, de conteúdos e etc. E não conseguimos as rodadas. E aí a gente vendeu casa, vendeu carro, vendeu outras empresas, outros negócios e colocamos dinheiro na companhia e apostamos. Então, às vezes eu falo isso muito para empreendedores que estão começando, assim, sabe? Porque é muito, vai no caminho do dinheiro, do financiamento, e a hora que você vê, você destruiu o valor, né? Assim como teve muitos casos de empresas que chegaram para nós e falaram, olha, eu quero responder o Reclame Aqui, mas você precisa pagar todas as reclamações que eu tenho para eu começar do zero, senão eu não vou responder. Aí a gente dizia, então sinto muito, você não vai responder, porque essas 20, 30, 100 mil reclamações que você tem aí são seus clientes, são verdadeiras, eu jamais vou apagar isso para você poder começar a tratar esse canal. Então, assim, teve muitas e muitas vezes, teve vezes da gente desligar pessoas porque a gente achava que as atitudes que as pessoas estavam tendo não estavam condizentes. Então, essas partes são duras também, porque é meio que cortar na carne, né? Então, são muitos momentos que eu acho que é posto à prova, mas eu acho que a orientação é a sua orientação interna. É quase como respirar e falar assim, tem uma pergunta fácil, né? Eu acho que eu tenho um amigo meu lá da Austrália, né? Tive com ele esses dias, que ele tem uma frase que eu aprendi com ele, que é assim, o que você está fingindo que você não sabe? Nessas horas difíceis, é só você fechar o olho e perguntar, o que eu devia fazer aqui mesmo? O que eu estou tentando dizer para mim que eu não devia, porque de repente, senão eu vou desarrumar isso aqui. O certo é esse. Então vai lá e faz o certo, né? Tem habilidades políticas para fazer isso, tem a inteligência para fazer isso, mas vai lá e faz o certo. É assim que a gente pensa, sabe? E às vezes isso é difícil, né? Isso é difícil às vezes de ser compreendido, né? Então, você acredita que a nossa liderança de comando e controle que nós temos aí, hoje, estatisticamente falando, ainda estamos dentro da casa de uns 80% nesse olhar de caixinhas, as lideranças, as empresas, né, têm esse olhar. Você acha que terão coragem de dar esse salto de nível de consciência rapidamente? Você acha que o mundo está se movendo nessa direção? Como que você percebe isso? Eu acho que isso é uma luta. A gente também está nessa luta, né? Eu vim do mundo das caixinhas, né? Até eu falo isso aí também muito transparentemente. O início da minha vida, da minha carreira profissional, estou com 52 anos. Lá quando eu tinha 19, que eu comecei, tudo era caixinha e por muitos anos foi caixinha, né? Eu acho que aqui, o Reclame Aqui é a minha primeira experiência de uma empresa orgânica. A gente nem sabia que tinha esse nome, a gente simplesmente foi fazendo de um jeitão meio diferente, que a gente achava que se a gente estruturasse muito, a gente não tinha velocidade para mudar. E a gente tinha um negócio de mudar muito rápido.
Então, foi um pouco de intuição, um pouco de observação. E eu acho que as grandes companhias, elas vão ter. Vai ser um desafio por dois motivos. Elas são muito grandes. Então, a gente também falar de uma empresa como o Reclame Aqui, de 270 pessoas, ser mais orgânica, é uma coisa. Se falar de uma empresa de 15 mil pessoas, ser mais orgânica, a mão de obra, os líderes, teriam que estar todos muito maduros para isso, né? Eu acho que isso vai ser um processo lento, natural, assim, eu acho que é o futuro. Eu acho que a tecnologia também está permitindo isso, as ferramentas de trabalho, de gestão, de controle e acompanhamento de processos, essas formas mais transversais de fazer as coisas horizontalmente e verticalmente, squads, etc., né, que exigem também ferramental e comunicação intensa, estão permitindo isso. Mas é um desafio. Agora, eu acredito que a gente geracionalmente está recebendo um colaborador novo aí de 20 e poucos anos que não entende a caixinha. Essa que é a questão, já não é mais a questão de se as caixinhas vão sobreviver, só que essas pessoas vão ser os profissionais, vão ser os novos gestores daqui 10, 15 anos. Então, Ou agora, é, né? é, Tem um cliente meu que está com 35 anos, ele é diretor de uma é, multinacional. 35 anos. exatamente. Então, assim, são pessoas de alta velocidade, multidisciplinares. Eu acho que tem seus ganhos e perdas, geracionalmente falando, porque às vezes eu acho que esses jovens que vão muito rápido e conseguem se projetar muito rápido, e conseguem ter essa estrutura interna para poder ter pouca estrutura externa. Eu acho que também se a gente, como líderes, não desenvolve internamente uma estrutura muito mais consistente, mais completa em termos de conhecimento, mais estudioso do ser humano do que só das disciplinas práticas, também é muito mais difícil liderar num ambiente desse. Então eu chamo isso de se estruturar melhor para poder ser menos estruturado externamente, né? Para você não ter a rigidez, porque você só sabe fazer de um jeito, né? Agora a gente, sendo super transparente, a gente também se perde de vez em quando ali, fala, nossa, fomos demais, vamos dar nome nas coisas aqui, vamos nomear alguém. Eu acho muito prático a gente trabalhar por problema. A gente tem um problema, tá todo mundo vendo o problema? Tá, então vamos criar o dono do problema, esse é o cargo. Então, fulano, você vai ser dono desse problema. Agora, que estrutura nós vamos criar com essa pessoa, com esse empreendedor resolvedor de problema, que vai permitir existir um pedaço de organização que resolve esse tipo de problema? Por quê? Porque quando o mundo mudar, e esse problema deixar de ser importante, ou ele for substituído ou resolvido e vir no próximo desafio, esse organismo vai lá e está sempre procurando os novos problemas, criando estruturas, depois desmontando estruturas, criando estrutura. Então, assim, não acho que organizações vivas não tenham estrutura nenhuma. É que ela não tem rigidez e ela tem uma facilidade de mudar, porque as pessoas têm habilidade de se reorganizar, né? Isso vai passar pela qualidade do profissional, isso aí acho que vai ser um desafio de longo prazo. Interessante, você, no começo da nossa conversa, você trouxe essa preocupação também com o meio ambiente, com a sustentabilidade do planeta e tal. Eu tenho uma crença que tudo começa a partir do autoconhecimento. O líder, qualquer pessoa, antes da gente falar do lado externo, eu preciso olhar para dentro, eu preciso ter um respeito, uma autoempatia, para poder ter a empatia pelo outro, pelo mundo. E aí, assim, olhando para o mundo, sem ter esse olhar tão romântico quanto eu geralmente tenho, e percebendo que cada vez mais o planeta está sucumbindo, e eu não vejo uma preocupação tão genuína das pessoas, principalmente a liderança, por exemplo. A liderança ela precisa ser a primeira a tomar a frente para cuidar do nosso planeta, né? Então, eu tenho que ter esse olhar interno nessa questão e o lado externo. Só que o que eu vejo sempre é o lucro
é o primeiro que tem que ter o reflexo para essa pessoa. Foco é em resultados. Eu tenho que ter foco em resultados. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, o quanto que eu vou ganhar com isso, como que a gente pode lidar com a liderança, tirando essa enganação que nós criamos ao longo do tempo, que somos donos do mundo. Nós estamos habitando um planeta, mas Uhum. nós não somos donos dele. Eu não sei se você tem essa percepção, esse olhar como eu tenho, mas é que parece para mim que as empresas, eu estive na praia essa semana e eu vi a quantidade de plástico jogada. E assim, não é porque os ribeirinhos estavam poluindo o lugar, mas vem do mar. Então, como que a gente vai parar de sangrar o planeta? E como É, que essa liderança, o presidente de empresa, diretores, líderes de uma forma geral, vão ter esse olhar sistêmico, não só para dentro das empresas, mas para o planeta, envolvendo a todos, né? eu acredito que, primeiro assim, a liderança tem que entender que ela não é o rei bom, né? Assim, a liderança, ela tem um papel de desenvolver, de ajudar a desenvolver pessoas e consciências. Por que que eu falo rei bom? Porque a gente pode ter toda essa leitura interna, essa visão positiva de mundo e achar que a gente vai criar alguma regra, as pessoas vão obedecer e o mundo vai ser bom agora. Né? Se fosse assim, o ESG estava voando e ESG não está voando, né? É, E aí veio a pandemia e depois uma guerra e vem o medo. E aí o mundo dá dois passos para trás e está todo mundo preocupado com óleo de novo e gás, porque dá medo, simplesmente assim. Então as coisas retroagem muito. Então acho que a humanidade ela anda assim, 10 passos para frente, escorrega 8, aí anda outros 10, escorrega mais 8, está andando de 2 em 2 com esforço de 10. Acho que essa é a imagem que eu vejo da humanidade na face da Terra. A gente é real hoje, nunca se morreu tão pouco de fome e tão pouco em guerra em proporção aos habitantes do planeta como hoje, mas nunca se teve tanta condição e tecnologia de que não morresse ninguém, de que ninguém passasse fome, né? Mas a gente ainda continua aquele Homo sapiens lá andando devagarzinho, segundo o livro do Harari, que é muito bom, né? Que o Sapiens que trata isso. Acho que esse é um ponto geral, assim. Das lideranças, eu acho interessante que tem um estudo da Edelman, que é feito há muitos anos, acho que há cerca de 20 anos, que chama Barômetro da Confiança, que mostra que nunca o mundo depositou tanta confiança nos CEOs, nas companhias, como hoje em dia. Então, a descrença na mídia, a descrença nos governos é global, incluindo nas ONGs. Então, a, a empresa, né, o capital passou a ser um lugar onde as pessoas estão vendo alguma virtude, porque realmente algumas empresas, apesar do que você falou antes, da questão só da visão do lucro, algumas empresas mostraram que é possível, acho que o Reclame Aqui é uma, mas tem outras grandes companhias pelo mundo, né, e tem fundadores, né, esse dia eu estava vendo os fundadores da Patagônia compraram muitas áreas, extensas áreas no Chile e transformaram em parques nacionais, né, para preservar a biodiversidade. Então, assim, tem gente fazendo as coisas malucas do bem, assim, explicar para as pessoas, eu chamo de maluco, é um elogio. Então, eu acho que isso é uma tomada de consciência que os líderes empresariais deveriam ter e, e agir, né, aos poucos. Às vezes a gente quer dar passos muito largos. Se a gente traz a visão de bondade para dentro das empresas, que fazer o bem é bom e faz bem, e que não que isso é ser tolo, e a gente tem, esse é um dos nossos mandamentos, fazer o bem é bom e faz bem, faça todo dia, você vai mudando o perfil da companhia, porque vai ficando incoerente fazer dinheiro a qualquer custo. Porque você referendou na missão da companhia que aquilo é valor. Então, se eu estou fazendo as coisas a qualquer custo, eu estou indo contra o valor da companhia. Agora você precisa que o board da companhia assuma isso, que os acionistas assumam isso. E aí a gente chega no preço de mercado. E o que que acontece? Quantos de nós, quando fazemos a nossa poupança, investimos nosso dinheiro, entregamos
um dinheirinho lá para alguém, um corretor administrar o nosso dinheiro, a gente diz para ele, olha, eu não quero que meu dinheiro vá para empresas que não são ESG, eu não quero que o meu dinheiro... Quando que os grandes fundos de pensão da Europa, que investem muito no Brasil, que investem nos países em desenvolvimento, porque tem altas taxas de retorno, né, que inclusive investem muito em títulos ligados à terra, que não deprecia, etc., aquela pessoa de 80 anos que está recebendo a aposentadoria daquele fundo, ela realmente está engajada em que aquele dinheiro não vá para uma prática que destrua o planeta? O caminho é longo, né? O número de artifícios, de intermediações que existe nisso é muito gigante. Então, eu penso sempre assim, tá bom, o que que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode despertar consciência no espaço que a gente trabalha. Eu acho que essa é a missão que os líderes empresariais e os executivos das empresas deveriam começar a ter, né? Que é despertar consciência. E com isso você está lidando talvez com menos remuneração para você. Porque se você está falando que a margem da companhia vai ser um tanto menor, porque para fazer mais margem ela vai ter que ser nociva, você também vai botar menos dinheiro no seu bônus do bolso. O seu compensation vai ser menor. Você está disposto? Então, eu acho que é aí que a gente começa a ver o conflito humano, por isso que as empresas são feitas por pessoas. Inclusive nas nossas imperfeições, nos nossos medos, nas nossas avarezas, né? E eu falo medo porque eu acho que o medo é é o que mais provoca retrocesso, né? Porque você volta para os lugares em tese mais seguros, mas que não necessariamente vão te garantir um futuro saudável, né? Na minha opinião, o medo é o que nos segura para a ação. Então, por exemplo, tem uma incoerência em tudo, né, que a gente está falando de repente aqui. Por que que o ESG não está decolando? E ao mesmo tempo nós temos aí CEOs onde as pessoas confiam mais neles do que... Por que que essas pessoas não estão fazendo com que ande o ESG dentro das organizações, visto que todo mundo está percebendo que isso é muito importante, ter esse olhar dentro das organizações. Qual que é a sua opinião sobre isso? Por que que não está andando? Por que que está travado ainda? Eu acho que ele até está andando, mas ele perdeu muita velocidade, assim. Perdeu muito foco, porque como ele exige mudança, mudança exige investimento. Então, primeiro, você vai ter que achatar a curva de rentabilidade da companhia para depois retornar, talvez em níveis melhores. E aí o executivo, principalmente nas grandes companhias, a liberdade dele é do tamanho da que o conselho de administração der para ele. Então, quando muda o guidance do conselho de administração, às vezes ele amarra a mão do executivo. E aí o executivo tem dois caminhos. Falar, olha, então eu vou descer e vou embora, ou então eu vou tentar negociar um mínimo indispensável para que a minha consciência... que eu não saia fazendo coisas absurdas, mas que tudo bem, eu vou de repente tirar um pouquinho o pé aqui de determinadas iniciativas, né? O que eu acho que o executivo não deveria abrir mão é da questão da diversidade, da questão do desenvolvimento humano, da questão do desenvolvimento da liderança, sabe? É aquele ativo que quando as tempestades passam, vão fazer inclusive a grande diferença na empresa. Eu acho que aí quando você tira o pé disso e fala, não, agora aqui esquece, é pão, pão, queijo, queijo, o pau vai comer se não vier a margem. Aí se você jogar fora essa conquista que talvez algumas empresas conseguiram fazer, de olhar de forma mais multidisciplinar as metas, os KPIs, aí eu acho que pode ser um retrocesso, inclusive perigoso para a sobrevivência da companhia na hora que a tempestade passar. Porque vai passar. Porque sempre passa. E aí vai retomar aquelas empresas que estavam prontas para voltar aos valores humanos, engajamento dos clientes, mensagem de mercado, e aí você às vezes destruir um ativo que demorou muitos anos para ser construído, né? Você falou que tudo passa, sempre passa. Essa é a minha frase que eu falo o tempo todo. Tivemos uma crise, a maior crise que a humanidade já passou
há pouco. O que aconteceu com o Reclame Aqui no meio da crise? O Reclame Aqui, a gente falou que a gente cresceu e melhorou. E a pessoa fala, claro, é porque aumentou as reclamações. Eu vou contar um fato bem interessante, que é o contrário, né? O contrário que eu digo assim, a gente não surfou nisso. A gente abriu mão de surfar na crise para ajudar consumidores e empresas. Então, quando chegou em março de 2020, que explodiu a pandemia no Brasil, assim, a gente também mudou para home office, assim, numa sexta-feira, a gente fez uma reunião de 2 horas e mandou todo mundo para casa, carregando seus computadores debaixo do braço, e fomos organizando a empresa nas outras 2 semanas. A gente entendeu que todo mundo estava vivendo esse caos, e as reclamações do Reclame Aqui aumentando assim astronomicamente, principalmente primeiro na área de travel, né, de viagem, depois finance, bancos e educação, que foi os dominós que foram caindo. A gente tomou a decisão, a gente congelou as reputações das empresas, porque a gente sabia que as notas iam cair, porque o volume estava absurdo, as empresas estavam desmontando as suas áreas de contact center, de atendimento e remontando em home office. A gente congelou isso e a gente abriu negociação para todas as empresas que dissessem que não iam conseguir pagar. A gente ia renegociar sem nenhum custo, da forma que elas pudessem. Fizemos até uma oferta já pré-planejada, ó, vocês não pagam a gente 3 meses, vão pagar isso lá na frente, daqui 1 ano vocês pagam essas 3 parcelas. Fizemos várias atitudes e demos ferramenta de graça para as empresas que não eram cliente, que queriam usar alguma ferramenta nossa de gestão de crise, durante quase 3 meses. E aí, a gente tem hoje, em média, entre 40 e 50 mil reclamações dia, a gente estava tendo 120 mil, era um negócio assim, absurdo. E aí, o que aconteceu? As empresas trataram os problemas nesses 90 dias, conseguiram estabilizar suas operações. O consumidor que estava reclamando, ele também era colaborador em alguma empresa, trabalhava em alguma empresa, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Mas ele se sentiu seguro, porque ele pôde pôr a reclamação dele num cartório, no Reclame Aqui, que ele confiava. A empresa respondeu, disse, olha, não consigo resolver isso agora, mas nós vamos resolver. E depois de 90 dias, a gente descongelou essa reputação. A gente voltou a calcular o índice das empresas e ele voltou melhor. Ele voltou melhor do que antes da pandemia. Então, e foi o tempo que o Reclame Aqui teve as melhores notas, os consumidores deram as melhores notas para as empresas. Por quê? Porque a gente promoveu um ambiente de empatia. E todo mundo entendeu e todo mundo se sentiu grato e aquilo veio na nota para as empresas. Então as empresas entraram dentro do turbilhão e saíram, né, não totalmente, mas saíram ali da crise aguda melhor do que elas entraram. Então, e dali a gente foi visto do mercado de uma outra forma. E aí a gente conquistou cada vez mais espaço com as empresas, o consumidor começou a olhar a gente cada vez mais como uma ferramenta de prevenção de crise, o nosso tráfego aumentou, o número de usuários aumentou, o número de empresas engajadas aumentou. E o que a gente fez? A gente agiu com bom senso, a gente usou os nossos mandamentos na parede, mesmo na hora do medo. Né? Mesmo na hora do medo. Mesmo na hora do medo, vocês usaram o propósito da empresa, vocês conseguiram continuar valorando aquilo que criou vocês, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, você falou assim, nós somos só 200 pessoas, mas vocês estão maiores agora, né? Ou não? Estamos também. Antes da pandemia, nós éramos 140 e poucas pessoas. Mas agora tem a Estônia. A Estônia a gente está aprendendo, né? A Estônia agora é um sócio aqui na companhia. A Estônia é um conglomerado de 14 mil pessoas, 15 mil pessoas, é outro planeta. A gente tem aprendido muito, né? E por isso que eu falei muito do desafio, a gente também está enxergando o que é você ter 14 mil pessoas conectadas ali dentro, trabalhando em unidades de negócio separado. A gente tem trocado muito com as áreas de gestão de pessoas. E eu, assim, muito humildemente falo, acho que a gente vai contribuir muito
dentro do ecossistema Stone com a nossa visão e cultura. Eles têm uma visão muito forte de ética, de, de liderança baseada em compromisso, em o que é certo, o que é errado. Né? Então, assim, questões éticas são inegociáveis, performance é importante, mas as pessoas são importantes. Então, essas foram coisas que a gente analisou muito quando a gente buscou sócios, assim, investidores, né? E agora vai ser a nossa aventura a gente continua como uma unidade separada, né? O Reclame Aqui é autônomo. A Stone está conosco no board, mas não fomos fundidos. Mas está sendo bastante rico, assim, trocar com uma companhia de muito mais volume de pessoas, assim, e de geograficamente também muito mais, com muito mundo físico, né? Com muita gente na rua, com muito a maquininha tá lá, né? Tem alguém lá atendendo. Então, isso está sendo muito rico para a gente. 2 milhões e tantos de clientes, pequenos negócios que a gente também pretende ajudar a gerar reputação e divulgar o bom atendimento para que eles consigam vender. Está sendo mais uma fase da nossa aventura. E se você fosse dar uma dica para as empresas, para os líderes, que muitas vezes são testados aí no propósito, ou que às vezes não está claro o que é propósito, o que você iria sugerir para essas pessoas, para essa liderança, que tem um negócio pequeno também, que quer, ou é uma startup, mas que quer trazer o propósito para o dia a dia, para fazer com que as coisas aconteçam, e que a liderança esteja alinhada deste propósito, quais dicas você traria para essas pessoas? Bom, falando assim, das startups, né, de quem está começando ou quem ainda está pequeno, se você começou com o propósito errado, não vai consertar, porque é a semente original. Então, assim, eu montei uma startup que eu vou ganhar bastante dinheiro em algum ramo qualquer. Então, pode descer, porque você já começou tudo errado, porque você ganhar dinheiro não é resolver problema de ninguém. Né? Você não vai resolver problema de ninguém no mundo. Se você não vai resolver problema de ninguém no mundo, você não tem propósito nenhum. Você é um sanguessuga que vai tentar grudar num lugar e tirar capital de dentro do sistema econômico. Que missão é essa, né? Assim, então eu acho que é isso. Então, assim, e quando você acha um propósito, e tem muita coisa legal, assim, preserve, eu acho que quais são os pontos inegociáveis? Tem coisas que tem que ser inegociável até o último dia dessa empresa. Se ela durar 100 anos, 200, do primeiro ao último dia, isso, tem certas coisas que tem que ser negociáveis. Porque ali está a proposição de valor original que fez aquilo ser querido pelo mercado, pelos clientes, e às vezes até por mais, no caso do Reclame Aqui, a gente começou muito querido pelo consumidor. Hoje, as áreas de atendimento das empresas pedem para a gente mandar camiseta para eles, querem usar os botões do Reclame Aqui, e são eles que respondem os clientes no Reclame Aqui. A gente conquistou esse propósito, né? Essa compreensão. As marcas usam o Reclame Aqui para dizer que elas são comprometidas, está lá nos balanços, nas informações. Por quê? Porque a gente nunca abriu mão do mandamento que a gente não queria acabar com as empresas no mundo. A gente até foi percebido como uma zona de ódio, mas a gente fala, cara, não é isso que nós estamos fazendo, e nós vamos resistir, nós vamos construir essa ponte para o lado de cá. E a gente fez. Então, eu acho que quem está começando, assim, vai ter hora que vai balançar. Se você abrir mão ali, você não retoma mais. Eu acho que quem está nas grandes companhias, eu nunca geri uma empresa gigante, então eu posso falar por curiosidade e porque eu observo por dentro do Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui tem grandes empresas que as reclamações passam por aqui, que a gente tem contato, que elas atendem, que tenham compromisso com o que vocês prometeram. Eu acho que o propósito da empresa ele vai ser muito claramente percebido na voz do cliente. Então eu falo assim, esse dia eu estava num evento e falei, você fala que a sua empresa é customer centric. Tá.
O investimento para isso acontecer está lá no P&L da empresa, está lá no orçamento da empresa? Ou o atendimento a cliente, ou então ele é mais o que sobrou, e aí os caras da operação que tentam se virar com esse dinheiro. O diretor de cliente, quando entra na reunião de conselho, ele é notícia ruim, tipo, chegou o chato que vai trazer os problemas, ou ele é o cara que traz a oportunidade para saber se o propósito da empresa está sendo cumprido e se ela está entregando com qualidade o serviço. Então, acho que essa questão, lógico, puxando muito para o que a gente acredita, é escuta o cliente, escuta o colaborador, o funcionário, as lideranças. Se você quer mesmo saber se sua empresa está andando no seu propósito, escuta as pessoas. Pode ter todos os KPIs do mundo, pode ter todos os indicadores de ESG do mundo, se as pessoas disserem que são infelizes, se o seu nível de absenteísmo é alto, se as pessoas estão sofrendo depressão pra caramba, se o plano de saúde, o que ele mais atende é gente com gastrite, e se o seu cliente reclama todo dia da mesma coisa, se você faz uma propaganda linda nas redes sociais, na TV, que você vai entregar uma experiência maravilhosa, ou um produto maravilhoso, e todo mundo se queixa da qualidade do que você está entregando, qual é o propósito dessa empresa existir? Porque isso, para mim, está no senso de ética entre o que você promete e o que você entrega. Quando você contrata as pessoas, o que você promete? Quando elas começam a trabalhar com você, o que você entrega enquanto líder? Que ambiente você entrega? Que linguagem você entrega? Então, parece complexo, mas é complexo porque as empresas são gigantescas, mas ele é simples porque se o CEO se expõe dessa forma, ele também é uma referência rápida de ser encontrada. Por isso que quando acontecem umas barbaridades, como a gente está vendo aí com a Caixa Econômica, fica muito fácil entender que ali é um lugar de passagem, que qualquer um senta, que é uma empresa pública que não consegue ter esse senso, tem uma importância absurda e gigantesca na vida do brasileiro, e tem esse tipo de gente sentado lá. Então, assim, como que as pessoas lá dentro estão se sentindo agora, né? Como é que você sai com o crachá na rua? Então, a gente está vivendo este mundo, sabe? Então, eu acho que também é um mundo de muito poder de influência para os líderes, né? Então, de volta, eu acho que é o alinhamento com seus clientes, o alinhamento com os seus colaboradores e a sua exposição. Já não, a gente não vive mais um tempo, né? Eu acho que nos meus 20 e poucos anos, pouca gente sabia quem era o CEO das companhias. Era uma coisa de ambiente super seleto, corporativo. Você tinha que ler lá o prospecto da companhia lá no mercado de ações para descobrir quem era o CEO, né? Hoje o CEO é uma celebridade nas empresas. Isso é poder, né? De influência. Eu acho que é por aí, assim, é muito na relação humana que vai dar para fazer grandes mudanças. Edu, toda vez que eu converso com você é um grande presente. E esse foi mais um. Muito obrigada pela tua de ter o seu aceite, né, de estar aqui conversando comigo, Imagina. de vir trazer um pouco do Reclame Aqui. E muito obrigada por eu trabalhar com vocês, porque isso é um grande presente para mim. E, assim, foi realmente um grande presente, porque é uma empresa que eu admiro, sempre admirei. Uma amiga agora acabou de dizer, eu amo Reclame Aqui. E eu acho que, assim, todo lugar que eu vou, eu falo de vocês e sempre escuto só coisas boas. E é uma honra poder trabalhar junto com vocês. É um grande presente. Eu que agradeço. Eu agradeço também as nossas trocas aí nesse trabalho que a gente tem conduzido. É um prazer gigante e sempre um aprendizado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui também. Espero ter contribuído. Muito obrigada, querido. Tá bom, obrigado. Um beijo. Tchau. Boa noite. Tchau para todo mundo. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter participado.